Olá, muito boa tarde. Está no ar o CPT na TV. Com muita alegria, a gente vem mais uma vez almoçar com você. Afinal de contas, todo sábado ao 12h30, nós temos um horário marcado aqui na Ubra TV com o melhor da programação da Rádio CPT, a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. 24 horas por dia você ouve em radiocpt.com.br. Também é convidado a assistir os nossos vídeos no facebook.com/Rádio da IELB e agora também no YouTube, youtube.com/Rádio CPT. Muita música, louvor, entrevistas e bate-papo sobre diversos assuntos. E a gente abre o cardápio do programa de hoje com uma mensagem, uma reflexão sobre o amor de Deus por nós. O pastor Geraldo Schiller, vice-presidente de expansão missionária, nos mostra como a gente pode sentir a presença diária de Deus em nossas vidas. Eu acredito que ninguém de nós tenha dúvidas a respeito do amor de Deus pelo mundo. Aqui diz que Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho para morrer pelo mundo. Mas a pergunta que eu quero fazer para você que está me acompanhando nesse momento é a seguinte: quais são as suas convicções em relação ao amor de Deus para com você? Eu tenho certeza que você está convicto que Deus ama o mundo. Mas você está igualmente convicto de que Deus ama você? Você tem certeza que Deus enviaria Jesus para morrer por você? Se nós olharmos a Escritura Sagrada, nós vamos perceber que Deus se relaciona muito mais de forma particular e individual com o pecador do que de uma forma coletiva, com o seu povo, com a sua igreja, com a sua nação. Desde a criação a gente vai perceber, quando Deus fez o Adão, nós vemos um relacionamento pessoal. Ele fez um boneco de barro e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Quando fez a mulher, fez a Eva, Deus tira uma costela de Adão e faz a Eva. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele foi feito pela mão de Deus. Só ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ninguém mais, nenhuma outra criatura foi feita assim. Quando o ser humano pecou, a gente vê Deus indo atrás, dizendo: Adão, onde você está? Eva, o que foi que você fez? A gente percebe Deus se relacionando com eles de forma individual, particular, pessoal. No Salmo 139, Davi diz assim que nós fomos tecidos no seio de nossa mãe. Ele diz, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Tu me teceste no seio da minha mãe. Então ali nós vemos que cada um de nós é feito de uma forma particular, de uma forma como se fosse um trabalho artesanal. Por isso a gente não encontra dois seres humanos iguais. Cada um é feito de uma forma especial. Então, assim, Deus continua se relacionando conosco hoje, não de uma forma no atacado, mas de uma forma individual, particular. Quando Jesus morreu na cruz, ele conquistou o perdão dos pecados para toda a humanidade. Tanto que, segundo o relato de João, a última coisa que ele disse está consumado. Ou seja, está pronta, está completa a salvação. Então Deus poderia, naquele momento, ter decretado a salvação de toda a humanidade, porque Jesus pagou a culpa de todos. Jesus conquistou a salvação para todos. Mas olha o que Deus faz. Ele decide entregar essa salvação para cada pessoa pela fé. Aquele que crer será salvo. Ou como diz aqui, para que todo o que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Novamente Deus focando pessoas. Deus não quer obrigar ninguém a permanecer com ele. Deus quer dar a salvação, Deus quer se relacionar com a pessoa, mas ele quer que cada um receba isto pela fé. E sabendo que o ser humano não tem condições de crer, ele envia o Espírito Santo, que nós comemoramos no domingo agora, o último domingo, domingo de Pentecostes. Estamos no período de Pentecostes no calendário da igreja. Quando nós vemos Deus derramando o Espírito Santo, ele não derrama o Espírito Santo sobre a igreja apenas, mas ele concede o Espírito Santo para cada pessoa. Tanto que Paulo diz assim: por acaso vocês não sabem que vocês são templos do Espírito Santo? E aí nós vemos, com a presença do Espírito Santo em nossa vida, o quanto Deus quer se relacionar de uma forma individual, pessoal, com cada um de nós. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Deus ama o mundo, mas Deus ama, antes de tudo, ama a mim, ama você.
ama cada pessoa de forma pessoal, particular e individual. Tanto que em Apocalipse 3:20, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aí mostra o amor que Deus tem por cada pessoa individualmente. O desejo que Deus tem de estar presente na vida de cada um. E fazer parte do dia a dia, fazer parte da vida íntima, né, do dia a dia de cada um. Então, querido irmão, assim como você tem convicção de que Deus ama o mundo, antes de mais nada, você pode e deve ter convicção de que Deus ama você. De que se tivesse só você no mundo, Jesus teria vindo e teria morrido por você. E que o amor de Deus não é assim como a Previdência Social do Brasil que precisa dividir. O amor de Deus, ele é completo. Ele é total para cada um de nós. Deus dá todo o seu amor para mim. Deus dá todo o seu amor para você. Deus dá todo o seu amor para cada um dos seus filhos, da sua filha. Porque as coisas de Deus, elas não são limitadas. As coisas de Deus não são como as nossas aqui no mundo, que são limitadas. Deus é todo-poderoso. Deus tem todo o poder no céu e na terra. O seu amor é infinito. Então, o meu convite que eu deixo para você, querido, é que você realmente confie que Deus te ama. E que Deus te ama de tal forma que Ele deu o seu Filho por você. Para que você não morra, mas para que você tenha a vida eterna. E Deus colocou a fé no seu coração para que aquilo que Deus tem preparado para você, de fato, seja seu. E você usufrua disso aqui neste mundo e especialmente depois na eternidade. Creia nisto, que o amor de Deus é para você. Deus ama a Yelbe. Nós estamos comemorando os 115 anos da Yelbe. Mas Deus ama a Yelbe porque você faz parte dela. Porque eu faço parte dela. Deus ama a Gelbe. A Gelbe completou 94 anos. Mas Deus ama a Gelbe por causa dos jovens que fazem parte da Gelbe. A Yelbe, a Gelbe, todas as instituições são apenas meios, instrumentos de Deus para que Ele possa congregar, cuidar, apacentar e conduzir as pessoas pelo seu caminho. Mas o que Deus ama de fato são as pessoas. Deus ama a mim, Deus ama você, Deus ama os jovens, Deus ama as crianças, Deus ama os idosos, Deus ama cada pessoa. Cada pessoa é como aquela 100ª ovelha que o pastor deixou as 99 no campo para buscar aquela uma. Essa história da ovelha perdida mostra que o amor de Deus é para todos, mas antes de tudo o amor de Deus é para cada pessoa, individualmente, pessoalmente, particularmente. Que você tenha essa convicção e que essa convicção seja decisiva nas suas tomadas de decisões, no enfrentamento de problemas, nas lutas do dia a dia, que você tenha certeza de que você é amado por Deus, de que Deus está com você e de que você estará com Deus na eternidade. Amém? Pastor Geraldo Schiller apresenta o programa Yelbe em Ação, que vai ao ar toda quinta-feira, às 14h em radiocbd.com.br. Generosidade nas ofertas. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isso nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse essa graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. Não digo isto na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-o com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. E nisto dou a minha opinião. Convém que vocês façam isto. Vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a obra começada,
para que, assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade, como está escrito: quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. 2 Coríntios 8, 1 a 15. Primeira questão, nós não estamos analisando um fato histórico. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós estamos olhando para algo que Deus revela e tem um significado para nós hoje, enquanto ouvinte ou leitor deste texto. E nesse sentido, esse texto ele tem algo muito forte para mim no primeiro versículo. O que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Não está dizendo, o que os macedônios fizeram, o que os luteranos fizeram, o que aquela congregação fez, olha como são generosos. Não. A graça de Deus fez. E aí, nós somos instrumento nas mãos de Deus. Deus quer fazer coisas por meio de nós. E o que é que ele fez, então, por meio da igreja da Macedônia? Ele não fez chover alimentos para os carentes, ele não fez cair dinheiro do céu ou um caminhão chegar do nada com alimentos. Ele derramou a graça sobre os macedônios e estes, cheios da vontade de Deus, passaram a fazer o que Deus queria que fosse feito. O Revista CPT vai ao ar de terça a sexta-feira, às 10h30 da manhã, em radiocpt.com.br. Nosso programa hoje vai tratar sobre um assunto interessante. Eu achei muito interessante, falei para Tânia, conversei com a gente quase nem conversa, né, Tânia? Mas é sobre influenciado ou influenciador. O que somos na nossa vida? No mundo que a gente vive, o mundo corrompido pelo pecado, um mundo cheio de coisas muito ruins à nossa volta, assim, claro que temos coisas muito, muito, muito boas, né? Mas assim também momentos que nos afligem, a gente fica pensando onde vai parar esse mundo, né? O que terá dos nossos filhos, dos nossos netos e tudo mais. A gente se vê rodeado por tudo isso e a gente pensa, será que isso está nos influenciando? Ou será que nós estamos agindo como um influenciador neste mundo aí também que Deus criou, né? E Deus espera que nós sejamos influenciadores, exatamente, né? Através do nosso viver, do nosso agir, das nossas palavras. Então isso aí é muito importante que a gente reflita a respeito disso também, né? A gente sabe que nós começamos sendo influenciadores dentro de casa, né, Tânia? Isso é certo. E somos influenciados também dentro de casa. Sim. Né? Como nós, como crescendo, né? Quando fomos crescendo, a gente tem a influência dos nossos pais na nossa vida. É assim nós na vida dos nossos filhos, ou quem é professor na vida dos alunos, e assim vai indo, né? Somos espelho. Então a gente é isso mesmo. Nós somos influenciadores a partir do momento que a gente tem um núcleo. Não importa se ele é um núcleo, né, em casa, no trabalho, mas a gente é influenciador e também é influenciado nesse mesmo núcleo, nesse mesmo contexto. Na verdade, nós somos mães, né? Estamos ali também com os nossos filhos o tempo todo nos observando. Então, essa parte de influenciar, especialmente começando ali na família, é uma responsabilidade muito grande. Porque se a gente estiver também dando a eles um mau exemplo, ou tiver através das nossas palavras também, assim, vamos dizer assim, eu não sei, acho que talvez tem muitos pais que nem se dão conta, assim, da responsabilidade que eles têm perante os seus filhos. Porque são os nossos hábitos, né, Tânia, que fazem com que a gente
demonstre isso, e às vezes bem isso, sem perceber. Hoje no carro, eu vindo para casa, então eu trago a Júlia, trago o Felipe, que é o filho do pastor Joel e da Manu, e hoje veio a Duda, que é uma colega de escola da Júlia. E eu vim perguntando para eles exatamente sobre isso, né? Se eles se sentem influenciados pelos pais, né? Como que é isso, como eles se sentem. E aí a Júlia, perguntei primeiro pra Júlia e tal, e ela falou que é exatamente nisso, né? Ela falou assim que, por exemplo, futebol. A Júlia é doente por futebol. Aprendeu a gostar com o Júnior. É flamenguista igual a ele. Então, gosta dele. Eu falei, e uma outra coisa, Júlia, que você percebe que é por influência do pai, né? Ou da mãe em casa. E na igreja. O que mais? Gosto de música, porque, né, viu que a mãe gosta de música. Não importa o gênero da música, mas gosta de ouvir música. Então, e a Sala falou, isso eu puxei de você, mãe. Então, a gente vê que a gente influencia os nossos filhos. Agora a gente traz para você um assunto que repercutiu aqui no Brasil e no mundo todo. Sologamia. Você já ouviu falar sobre isso? É a empresária mineira que se casou consigo mesmo, deu o que falar, inclusive aqui no Revista CPT. E eu começo então tratando essa questão sobre essa mulher de Belo Horizonte que casou-se consigo mesma dias atrás e se tornou a primeira brasileira a fazer um casamento sologâmico. De véu e grinalda, a noiva foi recebida por familiares e amigos diante de um altar improvisado em uma cerimônia na praça da cidade. Moda que está pegando no mundo inteiro. Aqueles que defendem a sologamia dizem que é apenas um ato simbólico para expressar a busca pela própria felicidade. Então, eu começo a tratar desse assunto do meu ponto de vista, dizendo que a confusão nestas horas são os termos. Nada de errado ter autoestima e valorizar-se a si mesmo, ou até ficar solteiro, sem cair na doença do narcisismo, egoísmo, vaidade. Mas casamento sologâmico, gamia vem de gametas, as células sexuais, o óvulo e o espermatozoide dos animais responsáveis pela reprodução. A palavra sologamia não tem sentido, só se for com certos lagartos e outros bichos, animais assexuados que têm capacidade genética de se procriar sem a participação do macho. Creio que o conflito mesmo nem esteja nos termos, nos vocábulos, nas palavras. Está na cabeça, no coração, na alma. Uma desordem que entrou nos miolos pela palavra, ou melhor, pela mentira. Lá em Gênesis 3:4, vocês não morrerão coisa nenhuma. E assim, o Criador ficou por mentiroso e o pai da mentira, o Senhor da verdade, que engana o mundo inteiro. Não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele uma mulher, disse Deus lá no início. E se hoje há tanta decepção no casamento, o problema está exatamente nas palavras que perderam o sentido das coisas, os compromissos, juramentos, promessas que não têm nenhum valor. E por isso, então, o casamento sologâmico, o reverso da criação, ou seja, o retorno da terra vazia sem nenhum ser vivente, lá em Gênesis 1, versículo 2. Ou seja, a completa desordem. É preciso voltar ao ser vivente. É preciso o sopro divino através da palavra que se tornou carne. João 1,14. Se tornou carne no gameta de uma mulher que não ficou sozinha. Então, é claro, não queremos julgar aqui esta mulher, né, Luana? E nem aquelas pessoas que queiram fazer, né, que querem ficar sozinhas. Até eu segui também, não sei se você deve ter comentado isso, né? Eu vi a história dela. Era uma mulher que já tem filho, já é casada, 40 e poucos anos. Diz que pretende até, pode ser que um dia ela case novamente, mas a palavra aqui, sologamia, na verdade, é uma palavra que não tem sentido por aquilo que a gente então expressa nesse artigo. A coluna Em Foco no Rádio, apresentada pelo pastor Marcos Schmidt, vai ao ar toda quinta-feira, às 10h30 da manhã, no programa Revista CPT, em radiocpt.com.br.
E o programa CPT na TV chegou ao fim, mas não fique triste não. Você é convidado a acompanhar a nossa programação 24 horas por dia em radiocpt.com.br. Também assista os nossos vídeos no facebook.com/radiodaiel e agora no canal no youtube.com/radiocpt. Desejo a todos um abençoado final de semana e aguardo vocês no próximo sábado aqui na Ubra TV, 12h30. Até lá, tchau, tchau!